Qual o melhor momento para montar o próprio estúdio de sobrancelhas? Esse é um grande questionamento de quem está começando, até de quem já está um bom tempo na carreira, mas atende em parceria, no salão de beleza, ou em clínica, ou em até um outro espaço de sobrancelhas, mas que não seja seu, que seja de outra pessoa em parceria. Se esse é seu questionamento, esse é o nosso tema de hoje. Qual é o melhor momento para abrir o meu próprio estúdio de sobrancelhas? Eu sou Gabi Matos, Master em Sobrancelhas, e eu ajudo qualquer designer de sobrancelhas a conquistar o estúdio de sucesso em 12 semanas com o método para nunca faltar clientes. Seja bem-vinda a mais uma aula. Você iniciou a sua carreira de designer de sobrancelhas com um sonho de ter um estúdio com o seu nome na frente, com uma logo linda na parede, com tudo do jeitinho que você quer e que você sonha e imagina. Quando nós iniciamos, principalmente quando a gente inicia sem muito recurso financeiro, que é o que acontece com a maioria, poucas pessoas já iniciam no negócio tendo recurso para montar uma mega estrutura, na verdade? Até porque a gente inicia e vai testando para ver se é por aquele caminho mesmo que a gente quer ir. Só que uma vez que a gente se apaixona por essa profissão, quando a gente se envolve a ponto de amar, transformar os olhares, cada vez mais esse desejo fica ardente, esse sonho de ter o nosso estúdio de sobrancelhas. E acredite, conquistar o estúdio dos seus sonhos, ele é possível. Só que antes de você ter aquele que você sonhou, você vai ter outros que vão fazer você chegar no seu tão sonhado estúdio de sobrancelhas. Muitas pessoas, muitos profissionais, muitas designers de sobrancelhas se equivocam acreditando que para abrir o próprio estúdio de sobrancelhas, elas precisam, por exemplo, alugar uma sala comercial, ter uma mega estrutura, ter a maca mais cara, ter o carrinho auxiliar mais caro do mundo, ter os materiais e toda aquela iluminação paramentada que é super caro. Então, primeira coisa que eu quero te dizer é que você vai começar com o que você tem e onde você está. Porque se você ficar esperando chegar o momento de você ter condição financeira de fazer tudo isso sem dar os primeiros passos, o estúdio do seu sonho ele nunca vai chegar. Conquistar esse estúdio de sobrancelhas que você tanto sonha, estúdio que sempre tem clientes, aquela estrutura linda que você imagina, vai passar por etapas. E isso é muito importante que a profissional tenha consciência, que vai ser uma construção. Muitas vezes nós olhamos para o resultado de pessoas que já estão no patamar onde nós gostaríamos, olhamos para o estúdio de sobrancelhas que a colega tem e que é aquele estúdio que a gente sonha ter e a gente admira e se inspira com aquilo. Só que a gente tem que entender uma coisa: quando nós vamos subir uma escada, se você pisa num degrau de cada vez, você sobe com segurança. Se você vai tentar subir uma escada tentando pular 2, 3 degraus, a chance que você tem de cair é muito maior e você chega ao final da escada sentindo dor na perna, né? De repente sentindo dor na coluna, e quando termina aquela subida, você tá tão cansada que você não consegue aproveitar a beleza da vista. E da mesma forma pode acontecer dentro do nosso negócio. Você corre tanto que é atropelar as etapas e quando você chega lá, você se dá conta de que você fez da maneira errada e não consegue desfrutar dessa conquista. Um passo de cada vez e cada uma no seu tempo. Mas Gabi, o que eu tô querendo saber aqui de verdade é quando eu sei qual é o melhor momento para montar o meu estúdio de sobrancelhas. Eu vou te contar um pouco do que eu fiz no meu negócio, na minha carreira e como eu oriento as minhas alunas com relação a isso. Eu digo o seguinte: não existe um momento certo nem um momento errado. Existe você primeiro ter clareza de onde você quer chegar e ter clareza do que você quer.
Quando eu comecei, lá alguns anos atrás, eu trabalhava com maquiagem na época, então eu tinha já algumas coisinhas assim básicas, assim, uma cadeira, que não era uma cadeira de salão, mas era uma cadeira que eu arrumava, maquiava, era uma cadeira que eu tinha tirado da sala da minha casa, e eu tinha uma bancada com espelho e umas luzezinhas. E o meu ring light, na verdade, era um improviso. Meu marido fez pra mim com forma de bolo. Se eu fosse esperar ter condições para ter tudo, eu não teria começado. Então, eu comecei, algumas clientes que eu já maquiava, eu comecei a convidar para vir fazer sobrancelha comigo e atender também em domicílio. Então, se você quer já ter um cantinho na sua casa, por exemplo, para montar, seja na sua varanda, seja na sua garagem, seja na sala, ou seja em algum quartinho que você tenha lá disponível, você já pode começar a fazer do seu jeito. O que você precisa entender é uma coisa: o fato de você ter um espaço reservado para atendimento, né, não impede você de decidir também atender fora, principalmente você que tá aí com a agenda ainda mais lenta, com poucas clientes, ou de repente tá sem nenhuma cliente. Então, se você não tem uma cartela de clientes e você quer montar uma mega estrutura, aí as coisas ficam numa ordem um pouco invertidas. Se você tem recurso para investir, você até pode investir, mas construa, lembre que a base do nosso negócio é o quê? É o cliente. Sem cliente não adianta ter estrutura. Eu posso não ter estrutura e ter clientes, mas se eu tiver uma estrutura sem ter clientes, a conta ela não fecha, tá? Então, não existe um momento certo ou um momento errado, mas existe um momento que ele é decisivo e a gente vai falar sobre ele. Se você já tem uma cartela de clientes, seu perfil é esse, Gabi, já tem uma cartela aí de clientes fixas e eu me desloco para atender elas, ou atendo num espaço e deixo em comissão, mas quando eu botei no papel, o valor que eu deixo em comissão já é tão significativo pelo número de clientes que eu tenho, que já valeria a pena eu converter essa comissão, por exemplo, em investimento para montar o meu próprio espaço. Qual é o meu conselho? Se você vai dar esse primeiro passo nesse primeiro momento e você tiver um cantinho, um espaço, por menor que seja na sua casa, comece na sua casa. Quais são os benefícios de ter o espaço na sua casa? Benefício número 1, você não vai ter um outro aluguel para pagar. Benefício número 2, você não vai ter custo, por exemplo, de deslocamento. E mesmo quem vai caminhando ou quem vai de bicicleta, por exemplo, né, se deslocar, às vezes você pensa, mas eu não tenho custo porque eu vou caminhando, eu não tenho custo porque eu vou de bicicleta. Tem sim, porque o seu tempo, ele custa. Ah, Gabi, mas minha agenda é tão fraquinha que eu tenho tempo. Então, se o seu tempo está sobrando, é porque você não está organizando a sua agenda para ter horário de trabalho. Como é isso, Gabi? O que isso tem a ver com montar o meu estúdio? Tem tudo a ver. Porque se você quer ter o seu estúdio de sobrancelhas de sucesso, você tem que ter organização, planejamento. Se você decide trabalhar de 9 às 12, por exemplo, e você só tem uma cliente às 11, de 9 até 11 você vai preparar material, você vai criar conteúdo, você vai conversar com a sua audiência nas suas redes sociais, você vai entrar em contato com os clientes que já fizeram design no mês anterior e que já estão precisando voltar. Tem uma série de coisas que você precisa fazer. Você vai preparar o seu ambiente. Não é porque sua cliente só vai vir às 11 que você entre 9 e 11 não vai trabalhar. E é um erro muito grande que os profissionais cometem. E isso reflete onde? Reflete na sua agenda. Agenda vazia. Outro ponto muito importante e que é um benefício de você ter o seu próprio estúdio aí no seu cantinho, na sua casa. Você que é mãe, como é o meu caso, né? Até pouco tempo, meu estúdio era lá na minha casa. Obviamente que era um espaço separado, as pessoas não passavam por dentro da minha casa, né? Mas já houve momentos em que as pessoas passavam pela sala para depois entrar no espaço onde eu atendi. Entrava pela varanda, passava pela sala e ia pro espaço.
Depois eu consegui separar, construir separado e hoje eu já estou num espaço maior. Você que é mãe, se você trabalha em casa, você tem como acompanhar o crescimento dos seus filhos, tem como olhar. Muitas vezes a gente não tem com quem deixar a criança, mas você bota ali para ela brincar, separa um cantinho ali, bota o tapetinho dela para brincar. Quem é mãe já de pré-adolescente, de crianças maiores, já pode ajudar. Elas estão perto da gente e a gente está conseguindo ganhar o nosso dinheiro. É mais um benefício de ter o seu próprio estúdio de sobrancelhas em casa. E inúmeras das minhas alunas começam dessa forma, montando o espaço na casa delas. E eu posso citar, eu tenho Luana, por exemplo, que é uma aluna que ela começou do zero comigo. E ela pegou a metade da sala da casa dela, ela dividiu, ela colocou uma parede, e aí ela montou o cantinho dela lá bem bonitinho, colocou um cortininho de florzinhas, o cantinho dela, foi colocando as coisas do jeito dela, maca, e hoje ela tá super feliz porque ela já tem o próprio espaço dela, que é na casa dela. Ela provavelmente em pouco tempo já vai dar passos um pouco maiores. Eu tenho Cris também. O estúdio de Cris é na garagem, na entrada da casa dela tem uma garagem. Então ela montou, ela pintou a parede, ela arrumou tudo. E foi aos pouquinhos colocando as coisas. Hoje ela já tem outra profissional trabalhando junto com ela, oferecendo um outro serviço. E assim você consegue empreender, assim a gente consegue ajudar toda a nossa comunidade e a nossa família. Isso vai mudando a realidade da nossa história. E tem uma vantagem que para mim é a maior de todas. Quando eu empreendo, quando eu tenho meu próprio estúdio de sobrancelhas, eu tenho estabilidade. Mas como assim, Gabi, você tem estabilidade? Eu tenho estabilidade financeira, sabe por quê? Porque eu não fico todo mês com medo de ser demitida. Ninguém pode me demitir. Eu sou a única responsável pelo meu trabalho. Eu sou a única responsável pelo meu sucesso ou pelo meu fracasso. Então, a maior estabilidade, ela é a minha, porque ninguém pode me mandar embora. Ser dona de um estúdio de sobrancelhas, ter o seu próprio espaço, ele te dá essa liberdade. Liberdade financeira, liberdade de horários. Hoje mesmo eu tô gravando essa aula para vocês. E à tarde tem a festinha da escola da minha filha. Eu tenho uma filha de 11 anos e um filho de 2 anos. E a festinha da minha filha hoje à tarde. E eu só vou começar a atender às 16 horas hoje. Por quê? De 1 às 15 eu vou estar na festinha da escola da minha filha. Isso é liberdade. Se eu tivesse trabalhando para outra pessoa, dificilmente eu ia conseguir participar. A não ser que o chefe fosse muito bom. E ainda assim eu ia ter que pagar essas horas, né? Sei lá, sabe quando. Durante a semana de ter que chegar 1 hora mais tarde. E tá tudo bem se essa for a sua escolha. Eu só tô trazendo pra você uma reflexão, pra você perceber o quão é bom. E para que isso aconteça e flua, você tem que se organizar. Tá? Então seja organizada, registre tudo que entra, registre suas despesas, faça a lista do que você precisa comprar, vá anotando tudo direitinho. Eu brinco com as meninas o seguinte: vocês não ficam comprando blusinha toda semana, porque depois que termina o mês, vocês não sabem para onde vai o dinheiro que vocês ganharam. Então registre tudo, por quê? Para você ter um estúdio de sobrancelhas de sucesso e que nunca falte clientes, você precisa ter organização para que nunca falte material, para que nunca falte biossegurança, inclusive para que nunca falte paz. Organização traz paz e quando a gente tem paz, a criatividade ela também não vai embora. Tem uma lista, por exemplo, de materiais e de itens que você pode ter, que você precisa ter, que são simples para começar o seu espaço. Se você aí na sua casa tem um espelho, que pode ser um espelho de mão, se você quiser um espelho de parede, se você tiver um espelho de parede é ótimo, se não um espelhinho de mão. Se você tiver uma cadeira, uma poltroninha aí na sua sala, tá? Se você tiver uma mesinha ou até um banquinho, um tamburetezinho, sabe? Um tamburetezinho de madeira ou de ferro, qualquer um que seja, você já consegue começar. À vontade, se você tiver um espaço onde você possa trabalhar próximo à janela para você conseguir ter a luz do sol, a luz do dia, ótimo. Durante o dia você não vai nem precisar de iluminação artificial.
Se você precisar dessa iluminação, tem uma lanterna, anota essa dica, gente. Tem uma lanterna que a gente bota na cabeça, é uma lanterna de pescador. Geralmente a gente encontra em lojas que vendem, lojas tipo armazém, né? Que vende coisa de pescaria, mas vende corda, coisa de fazenda, essas coisas todas, né? Eu me lembro que eu tive 2 lanternas dessa. Porque como eu atendia de porta em porta, né, em domicílio no começo, tinha um cantinho na minha casa, mas eu também me deslocava até as pessoas. Depois que eu fui aumentando o meu fluxo de clientes, foi que eu suspendi os atendimentos, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. E aí eu colocava na cabeça, tem uma lanterna, ela vem uma lâmpadazinha bem aqui no meio, e aí você vai apertando o botãozinho e vai controlando a iluminação, porque ali você tá abaixada, olhando na direção do rosto da cliente, e a luz ela vai projetar. Então, não ter um ring light, não ter uma iluminação adequada não é desculpa para você não dar o primeiro passo. Então entenda que se você tem um sonho de ter o seu próprio estúdio de sobrancelhas de sucesso, você vai ter que começar onde você está e com o que você tem. E não me venha com essa conversa de que, mas aqui no meu bairro as pessoas não dão valor. Isso é uma crença que está te limitando. Toda e qualquer pessoa que pensa dessa forma pode estar em qualquer lugar, que não vai ter cliente, que as pessoas não vão valorizar. Porque valorização primeiro precisa começar de mim. Quer ver um exemplo? Eu tenho certeza que aí no seu bairro as mulheres vão ao salão fazer as unhas, elas vão cortar o cabelo, elas vão fazer escova no cabelo, elas vão fazer hidratação, elas vão na academia, elas compram roupa, elas compram sapato, não é? Elas investem nisso tudo. E por que é que essas pessoas gastam o dinheiro delas nesses serviços e não vão gastar no seu? Se elas não estão indo gastar no seu serviço, é porque você está pecando na hora de apresentar e de entregar valor. Mas Gabi, como é que eu entrego valor no meu atendimento? O que é que um estúdio de sobrancelhas de sucesso entrega realmente para fazer as pessoas valorizarem? Primeiro, autovalorização. Faça o seguinte, atenda a você mesma primeiro. Os protocolos que você realiza no seu atendimento, faça em você mesma. Mas pense em você como se você fosse sua cliente. Para você ter as sensações. Aqui no estúdio, e é uma orientação que eu sempre dou para as minhas alunas, todo protocolo novo que a gente vai fazer, que a gente vai vender de sobrancelhas, faça em você primeiro, para você entender a experiência e pensar em que você pode melhorar. E quando eu falo de valor, eu não estou falando de preço. Qual que é a diferença de preço e valor? O preço é o valor monetário que se paga por um serviço. O valor é aquilo que se paga pela experiência. Qual a diferença, Gabi, que isso está me confundindo? Vou dar um exemplo bem básico. Você vai cortar o cabelo. Você chega lá, senta na cadeira do cabeleireiro, ele lhe pergunta o que é que você quer. Eu quero só tirar os pontinhos, um exemplo, e cortar a franja lateral. Beleza. Você senta, ele taca ali um borrifador ali na tua cabeça para molhar, corta teu cabelo, corta tua franja, penteia, bate no secador, beleza, paga, vai embora. Atendimento por escala. Levanta, senta outra, levanta, senta outra, levanta, senta outra. Aí você vai num outro salão que vai te atender da seguinte forma. Você vai entrar, você vai sentar, o cabeleireiro vai conversar com você, perguntar o que você quer, sugerir dizendo que seu rosto é assim, que o seu cabelo tem tal movimento e o fio vai ficar assim assado, e por isso ele sugeriria que fosse feito dessa forma, e aí você aprova. Ele realiza o procedimento, te convida até aí o lavatório, chega lá, você coloca essa cabecinha lá, vai lavar, a pessoa que vai lavar vai fazer uma massagem no seu couro cabeludo, passa um condicionador, depois você volta pra cadeira pra secar o cabelo, tira foto, o cabeleireiro tira foto, te agradece, né? Te convida a retornar, você chega lá e paga o dobro do preço. Pela experiência que foi agradável. Você tá lá sentada, vem uma pessoa, você aceita um café, uma balinha, você aceita um cappuccino, uma água?
O atendimento gera essa experiência. A organização do ambiente. A gente tem linguagens e as pessoas observam. Então, o preço é só quanto você cobra para fazer a técnica. O valor é o quanto você cobra para entregar a experiência. Como tem sido a sua experiência? Será que você não tem sido apenas mais uma das mesmas? O que é isso? É você ser igual. O que diferencia um estúdio de sucesso de um atendimento padronizado é o quê? Experiência. Experiência. E entender isso faz parte de você decidir e saber se é ou não a hora de você ter o seu próprio estúdio. Primeira regra é o quê? Saber se você realmente quer, se esse é o seu sonho. Segunda regra é entender que você vai começar com o que tem para só depois ter o que você sonha. Lembra? Eu vou até repetir, anota isso. Começarei com o que eu tenho para buscar aquilo, o que eu sonho. E a maioria das pessoas é dessa forma. É todo mundo que vai conseguir? Não. Sabe por que não? Porque nem todo mundo é resiliente. Nem todo mundo tem a compreensão de que desafios vão aparecer no caminho, que nem tudo vai dar certo sempre. E se fosse fácil e simples demais, qualquer um conseguiria. E não é para qualquer um, não. É só para quem tem sonho. É para quem tá aqui com o coração ardendo. Ardendo porque quer liberdade financeira. Ardendo porque quer dar qualidade de vida para a família. Ardendo porque quer ter estabilidade, não quer ser demitido por ninguém. Ardendo porque quer ser dona do tempo e da agenda. Tá ardendo em você esses desejos? Esses sonhos estão chegando aí no teu coração? E não importa se você tem apoio, se você não tem, se você quer de verdade. A única coisa que você precisa é desejar. Ai, mas eu não tenho coragem, eu tô com medo. Vai com medo assim mesmo, sabe por quê? Ninguém nasce corajoso. Ninguém nasce corajoso. Você acha o quê? Que quando você foi dar seus primeiros passos, você já se levantou, você tava lá bebezinho, 1 aninho. Levantou e saiu andando, nunca tropecei, nunca caí. Foi assim? Não foi. Ah, comecei a andar, tropecei e caí. Minha mãe me pegou, essa criança não serve pra andar. Ela caiu, ela não serve pra andar. E aí nunca mais ela vai andar, vai crescer sem andar. Foi assim? Não foi. Então, nesse processo, na hora que você tropeçar e que você cair, não significa que você não serve para isso. Significa que você precisa de mais habilidade. E você precisa desenvolver essa maturidade. Eu costumo dizer para as minhas alunas que nós somos a geração miojo, que queremos ter resultado em 5 minutos. Aí a abençoada começou, sei lá, há 1 mês. E ela olha lá pro meu trabalho, pro trabalho das alunas que estão comigo aí já há mais tempo, que já tem os próprios estúdios de sucesso delas, que estão aí, gente, calgando na carreira há 1 ano, há 2 anos, há 3 anos, que as meninas bombam, que não tem onde botar mais cliente, que dispensa cliente e pede desculpa porque a agenda tá cheia. Vai ser assim? Não vai, meu amor. Só que para você sair do ponto X e chegar no ponto Y, você vai ter que ter atitude e entender que é processo. E que para você ser boa, como quem tá aqui, você vai ter que fazer muita sobrancelha. Sabe quantas sobrancelhas eu já fiz na minha carreira? Mais de 5.000. Eu já fiz mais de 5.000 atendimentos na minha carreira. Hoje eu olho para a sobrancelha, se eu não quiser medir, eu não meço, eu desenho na mão e tu pode bater ali que a medida vai dar certinha. Por quê? Eu tenho expertise no que eu faço, eu bato o olho, eu já vejo o resultado. Mas foi assim no passado? Não, já fiz sobrancelha torta, vinha sobrancelha com altura diferente, eu não sabia, diferente uma da outra, eu não sabia o que fazer. Eu aplicava uma rena, o acabamento ficava todo tremido, eu não sabia porquê, nem sabia como corrigir aquilo.
sabe? Cliente vinha com expectativa, eu não sabia alinhar essa expectativa com o que era realmente possível. Eu passei por tudo isso, minhas alunas passaram por tudo isso. E as que estão no comecinho passam ainda e vêm angustiadas. Ai, Gabi, não ficou igual. Eu disse, gente, é processo. É processo de aprendizado, todo dia é dia de aprender. E esses processos, eles vão fazer parte do crescimento. Começar com o que tem para conquistar o que sonha. Essa é a regra. Comece com o que você tem, comece onde você está para conquistar. E não dê ouvidos às palavras negativas que as pessoas vão te entregar. Tapa-se uns ouvidinhos, ó. Tapa. Faz igual aquela história dos sapinhos. Conhecem a história do sapinho que caiu no buraco? Não, vou contar. 3 sapinhos vinham pulando num belo dia. Num desses pulos, um dos sapinhos pluf, caiu num buraco muito fundo. E os outros 2 sapinhos ficaram de fora do buraco, olhando para ele. E ele tentava e ele pulava forte. E pulava mais alto cada vez. E os sapos que estavam em cima olhando gritavam para ele: você vai morrer! É muito alto! Pare! Fique aí! Espere um dia de chuva. No dia que chover você vai subir. Mas estava um sol muito quente. Imagina, esse sapo não ia resistir a isso. E ele pulava, e quanto mais ele pulava, mais quem estava cá em cima gritava e dizia: não faz isso não, você é louco, você vai morrer, isso não vai dar certo, não vai dar certo. E ele olhava, quanto mais os sapos que estavam em cima gritavam e dizia para ele não pular, com mais força e com mais vontade ele pulava. Até que ele conseguiu pular tão alto que ele saiu. Quando ele saiu daquele buraco, os sapinhos olharam para ele e fizeram: como você conseguiu? Se a gente estava dizendo para você não fazer o tempo inteiro, você é louco, meu Deus, e você conseguiu, você é louco e você conseguiu. E o sapinho que pulou só olhava e não respondia nada e olhava. Chegou um 4º sapinho e disse: o que aconteceu? Os outros sapinhos contaram, ele é surdo e mudo, ele não ouve nem fala. Enquanto vocês gritavam e faziam expressões para ele não pular, ele entendia que vocês estavam motivando ele. Seja como esse sapinho, tampa os seus ouvidos e cada palavra negativa que trouxerem para você dizendo que não vai dar certo, que você é louca, porque a gente ouve isso. Cada uma dessas vezes que você ouve isso, transforme isso em motivação para você superar a si mesmo. E sabe o que acontece quando a gente chega aqui? Aquelas pessoas que estavam, quando a gente estava aqui, que estavam ali criticando você, chega aqui em cima e ó, começa a aplaudir e diz assim: mas não é que tu é retada mesmo? Ah, eu pensei que isso não ia dar certo, mas não é que tu foi lá e fez? E tá tudo certo. E muitas vezes as pessoas que estão aqui, ó, na hora que a gente tá embaixo, tentando puxar a gente pra baixo, são pessoas que a gente ama e que a gente se importa. E que em vez de estarem motivando a gente, estão puxando. E muita gente usa isso aqui como desculpa. Ah, mas a minha família só fica dizendo que vai dar errado. Ah, que minha mãe só diz que vai dar errado. Ah, que meu marido só diz que não vai dar certo. Que é melhor eu não fazer isso não. Que fulana fez e ficou endividado. Que fulana não é você. Você não sabe da história de fulano, você não conhece o contexto dela. Você... Sabe aquela história de quando a gente é criança, que a gente quer ir para um lugar, a mãe não deixa e a gente fala assim: ah, mas todo mundo vai. E a mãe fala assim: mas você não é todo mundo. Eu te digo hoje, você não é todo mundo. Você que escolhe quem você quer ser. Mesmo que tudo te diga o contrário, é você que decide quem você quer ser. E você quer ter um estúdio de sobrancelhas de sucesso com uma agenda que nunca falta clientes? Continua aqui comigo nesse canal, porque sempre tem aula nova. Eu tenho muita novidade, muito conteúdo para trazer para vocês. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, lembra de compartilhar, se inscreve no canal e ativa o sininho. Deixa seus comentários aqui embaixo se você gostou dessa aula, se você quer dar alguma sugestão, eu vou ficar muito feliz em ler e responder. Um cheiro no coração e até o próximo vídeo.